Caros alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez, dependendo do momento que vocês estiverem assistindo essa gravação. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de História do Brasil, com o tema Estado Novo. Né? Vamos dar sequência, então, a esse ponto da matéria. Tá? Vou aqui dividir a minha tela com vocês, como sempre, e vamos lá para o nosso PowerPoint. Certo? Vimos já uma primeira parte, não é isso? A questão da Constituição de 37, a reação dos integralistas diante da proibição da sua organização poder funcionar legalmente, e começamos a trabalhar as bases do regime, ou seja, os principais pontos em que se apoiava essa ditadura varguista, a ditadura do Estado Novo. Falamos do unitarismo, é isso? Falamos da questão das Forças Armadas, um apoio fundamental para o governo ditatorial, lembrando que todo o período do Estado Novo, exceção feita ao final, né, quando houve a crise, no início lá de 1945, o estado de emergência esteve em vigor no país, suspendendo praticamente a própria Constituição e utilizando-se da parte, né, mais repressiva dela. Tá? E falamos, isso é muito importante, da questão da queima das bandeiras estaduais, nós vamos voltar a isso agora. A ideologia nacionalista é a ideologia fundamental do Estado Novo. Tá? O nacionalismo entendido, muitas vezes chegando ao limite do patriotismo exacerbado, né? A ideia de que só existia o Brasil. Então aqui nós vamos ver que começam, como todas as características que vão aparecendo, elas vão se juntando para formar um quebra-cabeças, né? São partes de um quebra-cabeças que é um todo. Tá? Uma forte utilização de símbolos nacionais pelo regime, o culto à bandeira nacional, o Dia da Bandeira, 19 de novembro, passou a ser um feriado muito importante. Nas escolas era cultuado a bandeira, o hino nacional, né, que as crianças, os jovens que estavam nas escolas cantavam, né, todas as segundas-feiras pela parte da manhã, durante o hasteamento da bandeira. Ter a honra de hastear a bandeira para um aluno era algo assim que o colocava naquela semana como uma figura importante na escola. As paradas do 7 de setembro, também a questão da independência. Uma outra data importantíssima, nós vamos ver adiante, é o aniversário de Getúlio Vargas, o dia 19 de abril, extremamente comemorado. O 1º de maio também vai ser uma data muito comemorada, não está tanto no campo do nacionalismo, mas vai ser trazido para esse patamar. Tá certo? O controle dos meios de comunicação é uma outra questão importantíssima, e aqui eu chamo a atenção especialmente para as provas de vestibular. O Departamento de Imprensa e Propaganda, criado em 1939, já existia antes um Departamento Nacional de Propaganda, agora transformado em Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, famoso por essa sigla, tá? Fundamental para a construção de uma série de ações para fortalecer o regime. Primeira delas, tá? O controle dos meios de comunicação, e o rádio como fundamental. Tá? O rádio era o grande meio de comunicação da época, a televisão no Brasil só na década de 1950, e a Hora do Brasil, hoje chamada Voz do Brasil, era um programa diário, que durante os dias da semana, de segunda a sexta-feira, era apresentado às 19 horas para todas as rádios brasileiras e, portanto, chegava à casa de todos os brasileiros. O rádio, nesse momento, vou tentar mostrar aqui, tá? Aqui está a figura central do DIP, o diretor Lorival Fontes, aqui uma caricatura, repara, Fontes vai ser ligado ao governo Vargas também quando ele voltar em 52, então aqui uma caricatura, a volta dele, ele como um representante da censura, que tirava, né, as notícias que desagradavam, que não interessavam ao governo, tá certo? Aqui o controle, né, setor de escuta de rádio para verificar, né, através dos seus agentes, se havia alguma burla à censura governamental. Aqui uma propaganda realizada, no caso, no Morro da Bangueira, o DIP, né, fazendo algum tipo de propaganda para o governo, já que propaganda era uma ação. Tá, a censura, por exemplo, a meios de comunicação. Aqui, a famosa canção, a famosa música do Wilson Batista, O Bonde de São Januário, que na
na autoria, no primeira versão, dizia: o bonde de São Januário leva mais um otário, só eu não vou trabalhar, tudo bem? Ou seja, tá, teve que se transformar para o bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Por quê? Porque a ideologia do regime, nós vamos ver, do trabalhismo, dizia que o trabalho era fundamental para a criação da riqueza nacional, e o DIP, então, estava atento a que músicas seriam levadas à população, que seriam cantadas pelo povo brasileiro. Tá? O DIP aqui, o rádio, isso aqui é importante para você perceber que o rádio era um aparelho gigantesco, ficava muitas vezes no centro da sala e a família se reunia ao final do dia para ouvir em conjunto o rádio. Tá certo? E o rádio então unificava a família e através dele o governo passava as suas mensagens na hora do Brasil, tudo bem? E passava os outros tipos de mensagem. Tá? Então, a outra questão do DIP, além da censura, do controle, da divulgação das realizações do governo, a criação de uma liderança carismática, a ideia da construção do mito Getúlio Vargas, ou seja, um Vargas protetor dos pobres, um Vargas garantidor, né, da ordem no Brasil. Aqui, por exemplo, para comemorar o aniversário de Getúlio Vargas, que eu citei agora há pouco, era uma das festas importantes do regime, no dia 19 de abril. Certo? O cinema também era controlado, então havia, né, o Jornal da Tela, que passava as informações do mundo, não é isso? No mundo, no seguinte sentido, o que estava acontecendo nos países da Europa, nos Estados Unidos, e na década de 30, 40 só se via crise, não é isso? A Grande Depressão, a Guerra Civil Espanhola, a questão da própria Segunda Guerra Mundial, enquanto no Brasil as imagens eram só positivas, Getúlio Vargas beijando criancinhas, Getúlio Vargas inaugurando estrada, e quando você terminava de ver aquele Jornal da Tela, que depois iniciaria o filme, te dava uma sensação de alívio por morar no Brasil e estar sob a proteção de um dirigente tão fundamental, tão fantástico como Getúlio Vargas. Repare a questão dele, da divulgação do DIP, das cartilhas, como amigo das crianças, tá certo? E sempre muito feliz por encontrar as crianças. E aqui um texto do ministro Marcondes Filho, ministro do Trabalho, falando para os industriais a questão da importância do nascimento de Getúlio Vargas, o maior patrimônio humano do Brasil, e por aí vai, essas coisas laudatórias. Também aqui, a comemoração do aniversário de Vargas, em frente ao que hoje é o prédio da ALERJ, né, da Assembleia Legislativa Estadual, e aqui um desfile do 1º de maio, né, com trabalhadores em macacão e jovens carregando bandeiras do Brasil e um cartaz com a figura, né, uma foto em grande proporção de Getúlio Vargas no estádio do Vasco da Gama em 1942, no Rio de Janeiro. Tudo bem? Então, essa questão do DIP é fundamental. Objetivos do DIP, né? Divulgar as realizações do governo, censurar, controlar os meios de comunicação e criar uma liderança carismática através da figura de Getúlio Vargas. Mas havia outras formas de controle da oposição, além da censura. A repressão, o Departamento de Ordem Política e Social, liderado por Filinto Miller, que vai ser considerado, né, a figura representante da tortura, dos assassinatos políticos nesse momento no país. Vargas vai tentar se desvincular dessa lado, né, mais problemático, digamos assim, no mínimo, do Estado Novo, essa política repressiva mais dura, e vai cair nas costas do seu chefe de polícia do Distrito Federal, Filinto Miller, e comandante do DOPS, né, esse aspecto. Outra forma é a forma de cooptação, e aí uma figura central para isso foi o ministro da Educação, Gustavo Capanema, que, quando determinadas pessoas, principalmente intelectuais, revelavam-se críticos do governo, ele os chamava para trabalhar no ministério, dizendo: suas críticas são importantes, né? O governo precisa daqueles que apontem problemas para melhorar o país, vem trabalhar conosco. E com isso, evidentemente, né, essas críticas diminuíam fortemente. É isso? Então, uma forma mais, digamos, inteligente de conseguir diminuir as críticas, né, quando não se podia fazer simplesmente pela repressão. A política trabalhista, todos sabem, né, o governo Vargas manteve a sua lógica de aproximação ao trabalhador, mas uma aproximação que levará ao seu controle,
o modelo sindical corporativista já tinha sido implementado, não é isso? O salário mínimo regional, 14 salários mínimos do Brasil, foi colocado em prática em 1940, numa cerimônia no 1º de maio, embora só a partir de julho tenha sido efetivamente começado a se realizar, e a consolidação das leis do trabalho, que reuniu toda a legislação trabalhista no único corpo legislativo, também foi produto desse momento. Então, Vargas mantém a sua ligação com esse modelo de relação com a classe operária e também com a classe empresarial, e, de novo, é um modelo para construir a ideia de Vargas, pai dos pobres, protetor dos trabalhadores. Perfeito? Aqui, manifestações, não é? Mostrando que o trabalhador, não é? Ele está ligado exatamente ao Estado Novo, e aqui, lembre-se, o trabalhador é disciplinado, a ideia de que você tem que seguir os comandos do patrão, os comandos do Estado, porque isso é para o bem da nação, colaborar para o crescimento do Brasil de forma unificada. Se o Estado tem um papel agora cada vez maior, é necessário melhorar a qualificação do funcionário público, e daí foi criado o DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, que reforça a tese, né, estatista do governo Vargas. O Estado, principalmente federal, o governo central, tem que ter um corpo técnico de pessoas preparadas para exercitar qualificadamente as suas funções. E com isso o Estado assume de forma mais direta papel que antes não tinha, que não tinha no Estado liberal da República Oligárquica. E o Estado também como agente direto e ou regulador, ou seja, direto e regulador, ou então direto ou regulador da vida econômica. Um fator importante, o governo Vargas, né, num pacto mais generalizado, com amplos setores militares, empresariais, etc., define que o Estado tem que entrar forte no desenvolvimento da indústria de base e infraestrutura. No início, isso não é uma ideologia, é isso que eu quero que fique claro. No início, é uma necessidade. Por que é necessidade? Porque o governo Vargas é um período em que a elite brasileira considera que tem que modernizar o país. E modernizar no país é industrializar nesse momento. Só que para industrializar é necessário garantir uma indústria de base. Ora, Vargas não era contra o capital estrangeiro, só que nesse momento, década de 30, início da década de 40, relembre-se do que está acontecendo no mundo. Os reflexos da crise 29, da Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, não virão investimentos estrangeiros para economias como a brasileira. Os países centrais do sistema capitalista estão vivenciando seus próprios problemas. Por outro lado, o capitalista nacional, o empresário nacional, não tinha recursos para investir nesse setor, indústria de base, infraestrutura, que exige um investimento muito grande, muito vultuoso, e o retorno de lucratividade é lento. Vou dar um exemplo. A Companhia Siderúrgica Nacional, que começou a ser construída em 1941, ela só teve a sua primeira corrida do aço, ou seja, a produção do primeiro lingote de aço, em 1946. Portanto, foram anos, 41, 42, 43, 44, 45, 46, quase 6 anos, 5 para 6 anos de investimento sem retorno. Perfeito? Então, um capital privado não teria condições, no caso do Brasil, de fazer isso. Então, o Estado vai entrar exatamente para suprir essa necessidade, porque nesse instante o capital estatal e o capital privado nacional não têm condições. Posteriormente, por causa desse projeto, desse processo, perdão, vai surgir um nacionalismo ideológico, um nacionalismo econômico ideológico, que vai defender, nós veremos isso em outras aulas, que o capital estatal deve sempre estar presente e ser o principal agente nesse setor, indústria de base e infraestrutura. Aqui estão algumas das empresas criadas estatais nesse momento: Vale do Rio Doce Mineração, isso, Siderúrgica Nacional, produção de aço, a Fábrica Nacional de Motores, fabricação de caminhões, de motores para aviação, Companhia Nacional de Álcools, para produção de barrilha, um elemento fundamental para a indústria química, e a hidrelétrica do Rio São Francisco, que era a infraestrutura, geração de energia para a região
né, de Minas, Bahia e Nordeste. Ao mesmo tempo, formação de uma mão de obra qualificada. Então, o SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, vai formar trabalhadores qualificados para essas indústrias que agora estão se desenvolvendo no Brasil a partir dessa ação estatal. Perfeito? Aqui algumas imagens, o primeiro caminhão produzido no Brasil, o primeiro modelo de caminhão, a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, e aqui um dado, né, que fica meio que perdido, mas só para lembrar, houve uma reforma monetária em 1942, assim como houve uma reforma gramatical, mas isso eu deixo para os professores de português, perfeito? Mas essa reforma monetária fez do cruzeiro a nova moeda nacional. Antes era o R$1.000. Então aqui as duas primeiras cédulas, duas lideranças militares da época do Império, o Marquês de Tamandaré, da Marinha, isso, e o Duque de Caxias, ambos figuras importantes do Império Brasileiro na Guerra do Paraguai, mostrando aí também uma relação com os militares. Perfeito? Com isso, eu encerro a minha apresentação de hoje. Me apresento aqui de novo a vocês para me despedir, agradecendo mais uma vez a paciência de terem assistido essa aula e desejando a todos saúde e paz, a todos vocês e a todos os seus familiares e amigos. Tá? Até a próxima.